Oi meninas, eu sou o Davi, filho da Dani, e hoje nós vamos aprender essa linda peça aqui que é o estojo Davi 2.0. O primeiro estojo Davi foi muito legal, todo mundo gostou, mas esse aqui tá de arrasar. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é dentro desse estojo. Primeiro de tudo, aqui tem vários espaços para a gente botar marca-texto, que tem 3. Tem caneta, lapiseira, dá pra botar tudo. E aqui também, aqui tem uma parte que você abre que dá pra botar transferidor, régua. Aqui tem outra coisa nova. Aqui a gente consegue abrir aqui, que dá pra botar canetinha e lápis de cor. Você pode tirar, porque aqui embaixo também tem imã. Lá na minha escola, isso aqui é maior sucesso. Todo mundo pede um pra fazer. E eu espero que seja um sucesso no ateliê de vocês também. Mas antes de aprender, dê o seu like, se inscreva no canal principalmente e também ative o sininho das notificações para você não ficar perdendo nenhum novo vídeo do canal. Tá animada para aprender? Começar pela aba de fechamento. Então aí tem para vocês um molde. Vocês vão cortar tanto o tecido principal quanto o forro um pouquinho maior do que o molde. Por quê? Nós vamos colocar o molde aqui em cima. Nós vamos riscar e a costura vai ser feita exatamente em cima da linha. Eu já coloquei o meu botão aqui, vocês podem colocar no final se quiserem. E já coloquei também a minha etiqueta aqui. Já fiz a marcação, já centralizei e coloquei a etiqueta. Então agora eu vou colocar direito com direito e vamos passar uma costura exatamente em cima da linha. Nós vamos refilar agora com uma distância de meio centímetro aqui da onde nós costuramos. E aqui nós vamos fazer piques para quando formos desvirar o acabamento ficar mais bonitinho. Agora eu vou lá no ferro, vou passar para assentar bem as costuras e também para apagar essas linhas de marcação que eu tinha feito com aquela caneta que apaga com ferro. Agora que eu voltei do ferro, eu já fiz um pesponto aqui em toda a volta, com o maior ponto que eu tinha na minha máquina, que é o 5, e já aproveitei e fiz uma costurinha de segurança aqui em cima para fechar todo mundo. Eu vou reservar essa parte aqui e vamos passar para o próximo passo. Essa aqui é uma nécessaire que tem dentro, que vai ficar dentro do estojo. Eu tô fazendo aqui com silicone, mas vocês podem fazer com o tecido principal estruturado, com o forro. Como eu vou fazer com o silicone, eu não vou colocar forro, eu só vou fazer o acabamento aqui, eu vou aplicar o zíper e vou fazer o acabamento com viés. Então eu vou colocar direito com direito, aqui do silicone, eu tô escolhendo fazer com esse lado mais fosco. Eu vou primeiro passar uma costurinha de segurança para depois colocar o viés. Agora eu vou abraçar com o viés essa parte aqui e vou fazer uma costura, já costurando todo mundo, inclusive já prendendo o viés aqui no zíper. Agora eu vou colocar esse zíper para cima e vou tombar o viés para baixo. Ficou assim. Desse lado aqui já fica com acabamento com viés. E eu vou colocar outra parte da nécessaire aqui em cima. Então, eu vou alinhar todo mundo aqui bem direitinho. Vou alinhar aqui as laterais. Também vou passar uma costurinha de segurança aqui. Eu tô colocando direito com direito. No meu caso aqui, eu tô usando como direito a parte fosca do silicone, porque é a parte que eu gosto mais. Vou passar primeiro uma costurinha de segurança aqui, e depois eu vou colocar o viés da mesma forma como eu fiz do outro lado. Agora eu vou abrir a nécessaire e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou tombar o zíper para dentro e vou passar um pesponto também aqui até chegar do lado de cá. Agora eu vou passar o cursor aqui e vou juntar as duas pontas. Já vou passar uma costura fechando toda a nécessaire até chegar aqui. E vou fazer o acabamento usando o viés.
Agora nós vamos desvirar e vamos reservar essa peça para montagem depois. Para me ajudar aqui, eu vou cortar esse biquinho aqui. Essa ponta aqui, ela não vai fazer diferença pra gente, porque depois, quando a gente posicionar essa nécessaire no corpo da peça, essa pontinha, ela de fato vai ser cortada. Então, para me ajudar aqui, eu vou já cortar um pedacinho pequenininho aqui, só para me ajudar a fazer um biquinho melhor. Agora, nós vamos fazer bolsos que vai ficar de um dos lados do estojo. E aí, vocês vão poder escolher o lado que vocês querem colocar. Eu tô usando aqui um pedaço de telinha. Ela tem o tamanho de 30 por 20 e eu dobrei ela ao meio. Apesar da minha telinha ela tá dobrada, dispensando o acabamento aqui em cima, eu vou colocar o viés para que deixe essa parte aqui um pouco mais firme. Porque como nós vamos prender canetas aqui, ela vai ficar mais resistente para suportar aquelas presilhas das canetas. E eu fiz aqui algumas marcações. Eu fiz uma marcação daqui da base para dentro de 8,5, dessa linha para outra de 6 centímetros e dessa para cá também de 6 centímetros. Aqui eu também estou usando um recorte de silicone e aqui eu fiz a seguinte marcação. Daqui para cá tem 6 centímetros, daqui para cá tem 5,5 e aqui tem 4 centímetros. Essas divisórias, elas são totalmente personalizadas, vocês podem fazer da maneira como vocês preferirem. Eu estou fazendo assim porque o Davi me pediu, ele me mostrou exatamente as canetas, o que ele leva, e eu dividi dessa forma. Mas vocês podem dividir esse bolso da maneira como for melhor para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar uma costura prendendo essa lateral da tela aqui nessa parte do silicone. Então, eu só vou alinhar tanto a parte da lateral quanto a base e vou fazer uma costura reta aqui, ó. Depois, eu vou ter que encontrar essa linha que eu risquei aqui na tela, essas linhas, com as linhas que eu risquei aqui no bolso do silicone. Então, vocês vão perceber que temos duas linhas aqui. Eu vou trazer essa linha para cá, encontrando essa com essa. E eu vou passar uma costura aqui e eu vou trazer essa linha aqui para essa outra linha que tá riscada aqui. E vou passar uma costura reta aqui. E por fim, eu vou alinhar essa lateral com a lateral do silicone. E vou passar uma costura reta aqui também. Depois que nós fizermos isso, nós vamos criar bolsinhos. Nós vamos costurar aqui a parte de baixo. E aí vão se formar preguinhas naturais, que vai dar profundidade nesses bolsinhos que nós estamos fazendo. E é isso, nós só vamos ajustar e passar uma costura reta aqui. Vou alinhar em cima e embaixo. E vou passar uma costura aqui, em cima da linha da tela. Novamente, trago essa linha daqui de cima da tela para essa outra linha que nós tínhamos marcado aqui. E vou fazer da mesma forma. Depois que eu fizer essa costura, eu já vou aproveitar e já vou costurar com uma costura de segurança até chegar aqui, essa outra parte que ficou faltando. Vai formar essa preguinha aqui, olha. Eu só vou ajeitar e vou passar a costura. Agora eu vou pegar o forro. Eu aqui tô usando um tecido tricoline digital. E ele tá estruturado numa sarja leve. Vocês podem usar o tricoline numa mantinha R1 ou numa entretela de tecido, mas é importante que tenha alguma estruturação aqui, porque nós vamos costurar bolsos. Se for só o tricoline fino aqui, ele vai enrugar. Então, o ideal é que vocês coloquem algum tipo de estruturação, mesmo que seja leve. O meu bolso, ele vai ficar do lado de cá. Então, eu vou colocar um viés aqui para finalizar essa parte aqui.
eu vou primeiro colocar o viés e aí eu vou formar mais um espaço aqui para colocar mais coisas dentro desse estojo. Antes de prender esse bolso aqui no forro, nós vamos fazer um acabamento aqui nessa parte de cima com viés. E aí a gente vai criar um outro bolso aqui por cima para colocar outros itens que a criança possa precisar. Agora nós vamos colocar esse bolso aqui no forro da peça. Esse é o estojo de canetinhas de lápis de cor que vai dentro do estojo principal. A intenção é que ele seja removível para facilitar na hora que a criança for usar as canetinhas para fazer algum desenho. Então aqui eu já posicionei 2 botões que vão prender essa parte no estojo principal. Eu estou usando aqui o botão de imã, mas vocês podem usar o botão Ritas, podem até usar o velcro se quiserem. A posição que eu coloquei aqui o botão é a seguinte: daqui da base para dentro, 7 centímetros. E daqui da lateral para dentro, 5 centímetros. Eu fiz isso desse lado e desse lado. Vocês vão pegar aí os 2 cortes de plástico cristal. Aqui eu estou usando o plástico cristal colorido. E nós vamos passar o viés de um lado e do outro. Agora nós vamos prender o zíper. Eu vou sobrepor essa parte aqui do plástico que está com viés sobre o zíper e vou passar uma costura aqui prendendo o zíper no plástico. Eu vou fazer isso dos 2 lados. Vai ficar assim. Agora nós vamos pegar a parte do corpo do estojo removível e vamos colocar essas 2 partes aqui no meio. Nós vamos encontrar o meio. E vamos alinhar essa parte aqui do zíper nos piques. Então, um dos bolsos ele vai ficar do lado de cá, alinhando aqui a lateral. Nós vamos passar uma costura aqui para prender. E o outro nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos alinhar aqui no meio, certificando de que está alinhado também aqui nas laterais. E vamos passar uma costura aqui também prendendo. Para fazer o acabamento aqui no meio, eu vou pegar o viés, vou dobrar ao meio e vou posicionar ele aqui bem no meio, aqui entre os 2 zíperes. E vou passar uma costura aqui de um lado e de outro. Eu vou colocar aqui uma lapela, para que o estojo não fique abrindo, para que esse estojo auxiliar ele não fique abrindo dentro do estojo principal. Então, eu cortei aqui 2 faixinhas do retalho que sobrou aqui do silicone, de 4 por 11. Eu vou encontrar o meio e vou encontrar o meio daqui também, dessa parte onde eu já tinha colocado os outros 2 botões. E aqui eu vou posicionar essa parte do botão para cima, pique com pique, e vou fazer uma costurinha de segurança aqui. Agora eu vou passar os cursores. Vou refilar essas pontas aqui que sobraram, vou selar e passar o viés em toda a volta. Agora, para marcar onde eu vou colocar meu botão aqui na frente,
Eu vou pegar essa lapela aqui e vou apertar. Aqui onde ficou a marca é onde eu vou furar e vou colocar outra parte do botão. Eu preciso me atentar que eu vou abrir aqui o bolso e o botão ele não pode furar para esse lado do plástico. Ele tem que ser colocado aqui por essa abertura. Então, eu vou colocar a minha mão aqui por dentro dessa abertura. Vou vir aqui onde está a minha marcação e vou furar. É aqui que eu vou colocar o botão. Eu vou lá no balancinho e já volto. Agora, eu vou pegar o meu forro e vou marcar onde eu vou colocar esses botões aqui, que serão os removíveis. Onde eu vou colocar esses botões aqui, que vai fazer com que essa parte do estojo seja removível. Eu vou sujar aqui os botões com giz. E vou posicionar esse estojo auxiliar aqui dentro do forro, alinhando aqui a parte da base e da lateral. E agora eu vou apertar aqui para que a marcação que eu fiz no giz, ele passe para cá para o forro e eu consiga ver exatamente onde eu tenho que furar para colocar outra parte do botão. Eu já vi aqui, eu vou furar. Eu vou colocar as outras partes do botão lá no balancinho e já volto para mostrar para vocês. E vai ficar assim. Então, eu sempre vou conseguir colocar e retirar esse estojo auxiliar aqui. Agora, nós vamos posicionar a nécessaire que nós fizemos e vamos colocar bem aqui no meio. Aqui eu encontrei o meio, eu vou retirar essa parte aqui para facilitar. Como ela é removível, eu posso retirar e colocar só no final. Aqui eu já tinha encontrado os meios, tanto daqui quanto daqui. E agora nós vamos posicionar a nécessaire que nós fizemos exatamente aqui nesses piques. Nós vamos pegar essa pontinha aqui, vamos dar uma amassadinha, uma achatadinha nela. E vamos posicionar a linha em cima desse pique aqui. E vamos deixar sobrar esse biquinho aqui para fora. Então, a linha vai ser minha referência em direção a esse pique aqui. E nós vamos passar uma costura aqui, rente à base do estojo, por cima aqui desse biquinho. E depois nós vamos refilar esse biquinho para fora. Essa costura, ela vai fazer com que esse estojo ele tenha um pouquinho de profundidade, para que caibam as coisas que a gente deseja colocar aqui dentro. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou achatar aqui, e na direção aqui do pique, eu vou colocar, e vou passar a costura também aqui. Vai ficar aproximadamente um dedinho para fora desse biquinho, tanto de um lado quanto do outro. E vai ficar assim. Eu passei a costura, cortei o biquinho que ficou para fora, tanto de um lado quanto do outro. Agora, nós vamos trabalhar na parte externa desse estojo. Aqui, para o corpo da peça, eu estou usando a sarja impermeável. Está estruturada na manta R2 e eu fiz aqui o quilting para segurar a manta aqui na sarja. Eu vou achar o meio aqui. Vou pegar a aba que a gente já tinha feito, também vou encontrar o meio e vou colocar pique com a parte do fechamento do botão virado para cima e vou passar uma costura aqui de segurança para prender a aba no corpo. Agora eu vou pegar a parte do forro e vou colocar aqui no corpo para eu poder posicionar o meu botão, esse botão aqui de fechamento. Eu vou prender aqui ao redor com clipe e vou fechar para saber exatamente onde que eu vou colocar o botão. Então, eu vou fechar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá dentro. Eu vou sujar aqui o botão, vou apertar e vou marcar aqui o local onde eu vou prender a outra parte do botão. Então, eu já encontrei aqui o local, vou furar e vou colocar outra parte do botão aqui. Antes de prender o forro no corpo, nós vamos fechar essa abertura aqui da lateral, que nós não tínhamos fechado. Eu não vou fechar até aqui em cima, porque como esse bolso aqui, ele vai ser um bolso muito profundo, a criança vai ter dificuldade de pegar o que está aqui dentro.
Então eu vou fechar só até aqui a metade. Eu vou deixar essa abinha aqui aberta, para quando a criança quiser pegar alguma coisa aqui dentro, ela consiga abaixar a aba e pegar aqui com facilidade. Agora nós vamos posicionar essa parte do forro, que já está totalmente pronta, aqui no avesso do corpo da parte principal. Para me ajudar, eu vou usar um pouquinho de cola de silicone. Essa cola fria mesmo de silicone. Ela vai me ajudar a posicionar aqui o forro para que ele não fique deslizando quando eu for fazer a costura de segurança e for passar o viés para finalizar. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta e depois vou finalizar a peça com viés. Meninas, gostaram? Quando forem fazer a peça, não se esqueçam de marcar a gente lá no Instagram, rdd.atelier. Um beijo, tchau!